Então vamos falar da famigerada discussão entre a Anitta e a Pitty. O bom de eu ter esperado para gravar esse vídeo é que aí dá tempo de vocês guardarem as facas e as pedras. Ou vocês ainda não guardaram as facas e as pedras? Se você não sabe, a Pitty e a Anitta participaram do programa Altas Horas do Serginho Groisman há algumas semanas. E nesse programa existiu uma discussão sobre gênero, sobre mulher, homem, feminino, masculino. E dentro desse programa, uma parte ficou muito famosa e rodou o Facebook. E desde então, a galera do Facebook escolheu um lado e tá torcendo para aquele lado. Existem vários fatores interessantes nessa discussão toda. Primeiro que a gente tem que lembrar, né, galera, que o programa é editado, assim como esse vídeo é editado. E eu posso colocar aqui, e já coloquei algumas vezes, coisas que eu nem tinha falado montando cortes na edição. Isso não quer dizer que as pessoas que foram mostradas lá não falaram o que elas falaram. Eu tô falando isso só pra vocês lembrarem, antes de qualquer coisa, que existe uma edição. A segunda coisa importante é que a maioria da galera tomou lado de acordo com a sua escolha musical. Eu não vou entrar aqui no mérito da Anitta ser a Anitta, nem da Pitty ser a Pitty, porque eu acho que isso não tem nada a ver com o assunto que foi discutido lá e que criou a polêmica em si. E o terceiro e mais importante fator é que não existiu discussão nenhuma. A Pitty deu uma opinião relacionada a uma coisa que a Anitta disse. E a Anitta relatou um fato que é cotidiano na vivência dela. Hora alguma, nenhuma das duas falou o oposto da outra. Ou seja, não tem como escolher lado se não existiram opostos. O fato da Anitta ter uma opinião sobre as pessoas com que ela convive não significa que ela tá errada, gente. O que a Anitta disse foi que ela tem observado que as mulheres têm agido de maneira que dão precedentes para os homens acharem algumas coisas sobre elas. Tá errada? Não tá. E o que a Pitty falou foi que os homens não têm que achar nada, assim como as mulheres não têm que achar nada. Tá errada? De maneira alguma. Em relação ao que a Anitta falou, o que acontece na verdade, e acontece mesmo, gente, ninguém pode negar, é que algumas mulheres imitam o que os homens fazem como um sinal de liberdade ou de igualdade. Algumas mulheres fazem isso conscientemente, tipo, eu tô fazendo isso e eu tô agindo igual aos homens porque eu tenho o direito de agir igual aos homens e tudo mais. Ok, sem problema, você tem totalmente o direito de agir igual aos homens. Mas tem também as mulheres que fazem isso inconscientemente e acham que isso significa que é legal, que o certo é isso e tudo mais. E uma coisa que a gente tem que parar pra pensar é que, às vezes, o sinal de igualdade ou da liberdade, que é essa de imitar os homens, não é exatamente o que a maioria das mulheres gostariam de estar fazendo ou o que a maioria dos homens gostariam de estar fazendo. Quando, na verdade, o ideal seria que existisse uma equalidade, ou seja, que cada um pudesse fazer o que quisesse sem ser julgado, que também é uma puta de uma balela desnecessária, porque não importa o que você vai fazer na vida, você vai ser julgado de alguma maneira. Então o conceito deveria ser: desvincule-se dos julgamentos e faça o que você quiser fazer da sua vida. E o que a Pitty falou foi que os homens não têm que achar nada, e não tem mesmo, da mesma maneira que nós mulheres não temos que achar nada das outras mulheres, e da mesma maneira que nós mulheres não temos que achar nada dos outros homens. E o que eu observo muito é muita mulher achando que o homem não tem o direito de pensar e achar e julgar o que ele quiser da maneira que ele quiser, seja mulher, homem ou qualquer outra coisa. Quando, na verdade, todo mundo, independente do órgão genital que nasceu, deveria ter o direito de achar, julgar e pensar o que quisesse, de quem quisesse. A gente não deveria fazer esse tipo de coisa, julgar, pensar e achar preconceituosamente ou antes de conhecer ou qualquer outra coisa parecida. Mas nós mesmas mulheres fazemos isso com os homens o tempo inteiro. Ou vai falar que você aí nunca viu um cara na rua bombado, de camisa regata e calça colada e não ficou pensando um tanto de coisa sobre ele. Esse é só um exemplo aleatório, gente. Você pode pensar 1000 exemplos aí. E aí é nesse ponto que é foda, porque aí eu vi um tanto de gente falando que os homens não têm que achar nada. Véi, quem não tem que achar nada é todo mundo. E o pior de tudo é que nós todos vamos achar muitas coisas sobre várias coisas durante nossa vida inteira. Que é isso que faz a gente se dar conta do que é melhor ou pior pra gente. É isso que define as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta. Essa coisa de querer ficar lutando pra que o outro não julgue, pra que o outro não pense, pra que o outro não ache, velho, isso é uma perda de tempo. Porque o julgamento, ele é essencial pra evolução humana e ele vai existir até o fim dos tempos. Então, se você quer agir da maneira que você quiser e não quer se preocupar
com isso, apenas esquece o que os outros estão pensando de você, porque no final das contas, o que o outro tá pensando de você, o que o outro tá pensando de outra pessoa, só é problema do outro, não é problema seu. Isso sem falar em toda aquela coisa de que porque é homem pensando sobre mulher, é muito pior, é um absurdo, é catastrófico e tudo mais. Galera, não, né? Todo mundo é ser humano aqui e todo mundo devia estar fazendo as coisas certas. Não é porque o homem tá fazendo com a mulher que é mais errado ou menos errado. Essas coisas não se medem, é errado do mesmo tanto. Alright.